Nesse vídeo a gente vai ver como fazer uma substituição de uma célula dentro do Power Query por um valor de uma outra coluna. Nesse caso aqui eu vou utilizar o valor nulo. Eu quero substituir toda vez que o valor nulo aparecer nessa coluna N4, ela retorne para mim o valor da célula da coluna N3. Beleza? Isso aqui eu posso utilizar com qualquer tipo de situação. Aqui utilizando o valor nulo, eu podia utilizar um texto, eu podia utilizar um número, que toda vez que encontrar aquele resultado, ele me retorne essa célula do lado aqui da coluna N3, tá bom? Eu posso aqui criar dessa forma, apenas criando uma nova etapa, e essa nova etapa escrever a função table replace value, tá bom? Mas para não precisar escrever a expressão n, eu posso selecionar aqui a coluna N4, botão direito, substituir valores. Eu vou escolher aqui o valor que eu quero que seja substituído, no meu caso nulo, e o valor no qual eu vou querer que seja recolocado no local. Nesse caso aqui eu vou escrever qualquer coisa, apenas que este procedimento crie para mim a etapa e a expressão m que eu preciso alterar. Então, ok, pronto, foi feita exatamente a substituição. Ele pegou aqui, ó, ele fez a substituição, usou a função replace value, table replace value, pegou a etapa anterior, vai pegar o valor nulo e substituir pelo texto que eu escrevi aqui, certo? E ele vai fazer esse procedimento para todas as colunas que eu colocar aqui. Se eu tivesse uma outra coluna aqui, por exemplo, coluna 2, vou chamar aqui de N5, por exemplo, ele iria fazer a substituição de nulo pelo resultado que trouxer nesse parâmetro em cada coluna desse aqui, tá bom? Então acho que aqui vai ficar N4 apenas. Beleza. Agora eu vou fazer a alteração aqui nesse texto que eu escrevi aqui como exemplo. Se eu colocar aqui a coluna N3 e der um Enter, que é exatamente a coluna que eu quero retornar, ele vai me dar um erro falando que não conseguiu achar esse identificador, tá bom? O que está acontecendo? Ele está tentando procurar exatamente um valor dentro desse N3 aqui para poder retornar dentro da célula que a gente quer adicionar. Mas no caso ele precisa identificar qual é o item dentro da coluna N3 no qual ele precisa usar o valor para poder fazer a substituição. E no caso aqui, para eu poder fazer isso, eu tenho que identificar e dizer para ele da seguinte forma: olha, me traga aqui o valor da coluna N3 da linha em que eu estou naquele contexto no qual foi encontrado o valor nulo. Então, para fazer isso, ó, eu tenho apenas que adicionar o valor it no início. Dou Enter aqui. E agora, se for lá na coluna N4 e procurar aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Agora ele já foi e escolheu aqui, ó, a coluna N3 como resultado da minha substituição, beleza? Agora um detalhe, veja que aqui nesse parâmetro ele está utilizando replace value. O que é que esse replace value faz? Ele substitui todo o valor da célula da N4 quando ele achar o valor nulo. Por exemplo, se eu por acaso quisesse aqui, toda vez que ele achar a palavra deprec aqui, ó, ele substitui pelo valor do texto aqui, apenas esses trechozinhos aqui, eu poderia fazer assim, ó, deprec, e toda vez que ele achar deprec ponto, ele vai substituir por N3. Só que em vez de ser o valor todo, é apenas aquele texto que ele achou. Aí eu iria usar replace text, certo? E aí se eu der um Enter aqui, veja só que quando ele achar aquele valor aqui, ó, deprec, ele vai substituir aquele deprec por todo o texto que tem em N3. Tá vendo? Ele fez toda a substituição apenas do deprec, tá bom? Se eu tivesse colocado o value, ele iria fazer a substituição aqui. Nenhuma, porque eu falei que foi o value, falei que estava procurando deprec, mas ele não achou a palavra deprec em toda a célula. Então ele fez apenas a substituição de todo o valor quando ele achar dentro da célula a palavra deprec por completo, beleza? Não esquece de se inscrever aqui no canal para ajudar aqui a fazer outros vídeos como esse. Abraço e até mais!